Olá, sejam bem-vindos à abertura da unidade 5 da nossa disciplina de legislação ambiental. Eu sou Renato Mazo Previde, seu professor de legislação e direito ambiental do ensino à distância da UFSCar. Nesse nosso primeiro vídeo, e lembrando isso, os colegas já viram que os temas que nós temos para essa unidade são dois, tanto a Política Nacional do Meio Ambiente, quanto o licenciamento ambiental. Então, nós dividiremos essa unidade em duas videoaulas. Essa primeira videoaula nós trataremos sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, que é a Lei 6.938/81. A lei que eu reputo das mais importantes em relação à preservação do meio ambiente. Tendo em vista que, apesar de nós termos, às vezes, até mais conhecimento sobre o Código Florestal, e o Código Florestal ter até uma maior penetração na sociedade, porque é mais falado, é mais comentado, nós temos a Política Nacional do Meio Ambiente, sem dúvida nenhuma, como a lei mais importante no que se refere à proteção do meio ambiente. Porque ela tratará de uma forma ampla sobre toda a proteção ambiental. Desde a relação de conceitos de meio ambiente, poluição, degradação, até os instrumentos de defesa do meio ambiente, como, por exemplo, o licenciamento ambiental, que é um assunto que nós retomaremos posteriormente. Bom, um dos pontos mais importantes sobre a lei da Política Nacional de Meio Ambiente é uma ideia que nós retomaremos desde ali das nossas primeiras unidades, da unidade 1, 2, quando nós vimos os princípios ambientais e também em relação à tutela constitucional do meio ambiente. Por uma simples questão. Quando nós lemos o artigo 2º dessa lei, ela determina como se dará o desenvolvimento sustentável em nosso país, fugindo da retórica que muitos ambientalistas querem proporcionar ao conceito desse princípio. Tá certo? Então, quando nós lemos o artigo 2º da Política Nacional do Meio Ambiente, nós temos o seguinte: a Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios. E aí nós temos aí 10 princípios que essa lei nos proporciona. Bom, o que eu gostaria de deixar em evidência aqui? Sem dúvida nenhuma, o conteúdo desse artigo 2º retomará aquela ideia em relação ao princípio do desenvolvimento sustentável. E a crítica que o Leonardo Boff fez sobre essa denominação, desenvolvimento sustentável. Se não seria melhor nós termos uma outra denominação a esse princípio, que seria sociedade sustentável. Bom, nós temos aqui que, quando a lei, em seu artigo 2º, visa que nós teremos a preservação, a melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, nós temos, sem dúvida nenhuma, a repetição do artigo 225 da Constituição Federal. Mas vejam o seguinte: o artigo 225 da Constituição Federal é posterior a essa lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Então vejam como ela é importante. É lógico que o legislador constitucional, ele bebeu dessa fonte da Política Nacional do Meio Ambiente, de forma a gerar o entendimento de que o meio ambiente é um bem comum propício à sadia qualidade de vida, como nós vimos na aula passada. No entanto, além disso,
nós temos o enfoque do artigo 2º, que diz o seguinte: condições ao desenvolvimento socioeconômico e proteção da dignidade da vida humana. Quando fala-se em desenvolvimento socioeconômico, está vinculando a ideia de defesa do meio ambiente com a ideia de necessidade de desenvolvimento socioeconômico. Caso contrário, nós não temos condições de falar em proteção do meio ambiente se nós não falarmos em um desenvolvimento da humanidade no mesmo ritmo do desenvolvimento da proteção do meio ambiente. Daí a ideia de desenvolvimento sustentável. Nós temos que aliar o conceito de desenvolvimento com sustentabilidade, de forma a rechaçar aquelas ideias um tanto quanto fronteiriças dos ambientalistas, ou mesmo do princípio do não retrocesso, já falado, né? Esse princípio formatado há 2 anos aí pelo Ministério Público. Nós temos que ter em mente que a proteção do meio ambiente será derivada do desenvolvimento econômico da sociedade. Será derivada a partir do momento em que a sociedade perceber que o meio ambiente pode ser uma aliada ao desenvolvimento socioeconômico da sociedade. Caso contrário, nós não teremos mais uma mata de pé. Porque se for para ter tão apenas a ideia da preservação, e olha a importância daquele nosso conceito da primeira aula, entre preservação e conservação. Se for para ter a ideia apenas de preservação, nós não teremos a ideia vinculada de desenvolvimento e defesa do meio ambiente. Mas nós teremos tão apenas a ideia de que o meio ambiente é um ônus à sociedade, de que a mata, a floresta é um ônus ao agricultor. E com isso, não resta dúvida para mim de que nós teremos o derriçamento de toda e qualquer mata e floresta. É preciso que nós comecemos a trabalhar sobre essa ideia, na necessidade de nós termos processos produtivos mais viáveis, né, que enfoquem a utilização do meio ambiente para o desenvolvimento socioeconômico da sociedade. Caso contrário, nós teremos o caos que nós tivemos até o momento. Então, aliar essa ideia de sustentabilidade com o desenvolvimento é o principal ponto para nós. Daí, nós deixarmos de lado o conceito de preservação e falarmos em conservação, tal qual nós verificamos na Lei sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da aula passada, em que eu demonstrei que a ideia de conservação é a utilização dessas unidades em benefício da sociedade, mas principalmente em benefício daquele que utiliza a terra, que não precisará derriçar a mata, a floresta, para utilizar economicamente do terreno. Tá certo? Temos que aliar essa ideia, esse ideal. Daí nós temos 2 objetivos traçados por essa lei. Um primeiro objetivo possui uma ideia menos onerosa, que é a qualidade ambiental própria à vida, conforme nós lemos ali no artigo 2º. E que o artigo 225 da Constituição Federal bebeu dessa fonte, já que a Constituição Federal é de 1988. Se nós temos a qualidade ambiental própria à vida, e a Política Nacional do Meio Ambiente deve fazer com que isso se instrumentalize, nós partimos por um segundo objetivo, que é a harmonização do meio ambiente com o desenvolvimento econômico. Essa é a ideia mais onerosa. Por que mais onerosa? Porque nós deveremos ter
um financiamento em pesquisas por parte do Estado, por parte da iniciativa privada, de forma a vincular essas ideias que nós já conversamos. A harmonização do meio ambiente somente ocorrerá com a utilização desse meio ambiente através de um desenvolvimento econômico propício tanto à defesa desse meio ambiente quanto à melhoria das condições socioeconômicas dos indivíduos que dependem desse meio ambiente. Essa é a ideia mais onerosa, é essa a ideia que nós temos que preservar, sob pena de continuarmos com aquela mesma argumentação de preservação do meio ambiente, não pode utilizar, não pode mexer, não pode adentrar a floresta, sob pena de multa, sob pena de várias penalizações, e com isso nós temos, com o passar do tempo, o derriçamento dessa riqueza. Então nós temos que mudar o enfoque do nosso pensamento justamente em relação a isso. E essa lei nos propicia isso. E o mais importante, nos propicia essa mudança de entendimento de uma forma legal, de uma forma que ela compatibiliza os meios para que isso ocorra. Ok? Então, temos que ficar com esse núcleo da unidade para pensarmos direito sobre o que nós queremos sobre a defesa do meio ambiente. A lei também traz, como eu havia falado, no seu artigo 2º, sobre 10 princípios que os colegas poderão verificar na consulta da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Esses princípios são princípios legais, e apesar dessa lei ser de 81, é a primeira vez que nós temos esses princípios legais constantes de uma lei infraconstitucional. O que quer dizer isso? Quer dizer que esses princípios, como por exemplo a racionalização do uso do solo, o planejamento e fiscalização do uso dos recursos naturais, o controle, o zoneamento das atividades econômicas, o incentivo ao estudo e à pesquisa de tecnologias, olha o que nós estamos falando aí, a recuperação de áreas degradadas, esses princípios legais eles têm mais força do que os princípios doutrinários. Por que isso? Ora, por um simples motivo. Esses princípios constam da lei. Então, daí a diferenciação que eu passei para os colegas na unidade anterior, da importância de nós conhecermos as leis. Porque a partir do momento que nós a conhecemos, essa lei nós sabemos que ela deve ser implementada, ela deve ser respeitada. Ou seja, o órgão ambiental não poderá vir de uma forma contrária à lei, de uma forma de afronta à lei. Bem como, no artigo 9º, inciso 1, nós temos os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. E o inciso 1 nos dará ali os primeiros instrumentos para que isso ocorra. Como, por exemplo, os padrões de qualidade ambiental. O que são esses padrões de qualidade ambiental? São padrões que deverão ser verificados para que nós possamos determinar se há ou não degradação do meio ambiente. Esse ponto é muito importante. A partir do momento que nós verificamos que o padrão de qualidade ambiental ele sofre alterações, nós temos efetivamente o acontecimento da degradação ambiental. Mas nós também temos, sem dúvida nenhuma, a ocorrência da poluição. O que viria a ser, então, a degradação e a poluição ambiental? Sem dúvida nenhuma, de uma forma muito clara a ser ensinada e propagada,
é sem dúvida nenhuma que esses padrões de qualidade ambiental estejam fora do padrão traçado pelo Sistema Nacional de Meio Ambiente. Esses padrões, eles são fixados através de resoluções do CONAMA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente. O CONAMA é um braço do SISNAMA, Sistema Nacional de Meio Ambiente. E, através do CONAMA, é que nós temos a realização dessas resoluções, a produção dessas resoluções. Então, nós podemos falar, em uma linguagem também muito clara, que o CONAMA, sem dúvida nenhuma, é nada mais do que o braço jurídico do SISNAMA. Ok? Espero que tenha ficado claro. Então, conforme os colegas podem verificar no material complementar, em que eu inseri esses padrões de qualidade, vocês podem verificar que nós temos lá os padrões de qualidade do ar, por exemplo, pela resolução CONAMA 5/89, 8/90, que estão lá para os senhores pesquisarem, bem como os padrões de qualidade da água e os padrões de qualidade de ruídos. Então, podemos verificar o seguinte: nos padrões de qualidade da água, nós temos a estipulação de que há uma determinada qualidade da água, que isso foi padronizado. O que seria essa qualidade ideal da água? Que vocês podem verificar na resolução CONAMA 357, e que a partir do momento que esse padrão ele é modificado, nós temos a degradação do meio ambiente. Nós temos a origem da poluição do meio ambiente. Bem como em relação ao padrão de qualidade do ar. Quando vocês veem aqueles relógios, principalmente na cidade de São Paulo, que mostram o padrão de qualidade do ar, sem dúvida nenhuma, esses padrões estão sendo traçados por aqui. Ou seja, quando nós temos o padrão de qualidade do ar regular, né, nas cidades, nós temos o quê? Um certo desequilíbrio do padrão de qualidade do ar que foi traçado. Então, quer dizer, nós temos o surgimento da degradação do recurso natural. Ok? Temos também os padrões de qualidade de ruídos. E é muito interessante nós verificarmos. Os colegas, com certeza, vocês devem ter um decibelímetro. Caso não tenham, e apesar de não ter a mesma sensibilidade que os aparelhos têm com esse fim específico, nas lojas dos apps de celular, seja do Android, seja do iPhone, nós temos alguns apps lá que são decibelímetros. Então, baixem e verifiquem isso. Por exemplo, o padrão de qualidade de ruídos em zona urbana, estritamente residencial, no período noturno, é de 45 decibéis. Coloquem no aparelho de vocês 45 decibéis e façam a medida do ambiente de trabalho de vocês. Ou dessa aula, vocês verificarão que o decibelímetro trará um índice maior de 45 decibéis. Então vejam bem como que isso é interessante, e como isso pode afetar a qualidade de vida dos colegas. Tá certo? Muito interessante isso. Então, eu trouxe lá no material complementar todos esses padrões de qualidade para depois vocês verificarem com mais tempo e mais paciência. Entre os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, nós temos também o zoneamento ambiental, que regula o uso e a propriedade do solo em regiões homogêneas. O que vai determinar esse zoneamento ambiental? Sem dúvida nenhuma, é a regra de competência que vocês já viram lá, se não me falha a memória, no material deixado sob a tutela constitucional do meio ambiente. Então, nós temos a competência lá pelo artigo 21, inciso 9,
o artigo 25, parágrafo 3º, e a competência dos municípios no artigo 30, inciso 8. Ok? Então, é essa regrinha de competência que nós teremos para quem irá verificar e fixar esse zoneamento ambiental. Da mesma forma, nós temos uma outra lei, a Lei 6.803/80, que dispõe sobre as diretrizes básicas para o zoneamento industrial nas áreas críticas de poluição. Ok? Essa Lei 6.803/80, ela nos dá 3 espécies de zoneamento de uso industrial. Zonas estritamente industriais, zonas predominantemente industriais e zonas de uso diversificado ou misto. De acordo com essa lei, a zona estritamente industrial, ela possui uma característica, pois ela destina-se preferencialmente à localização de estabelecimentos industriais cujos resíduos sólidos, líquidos e gasosos, ruídos, vibrações, emanações e radiações possam causar perigo à saúde, ao bem-estar e à segurança das populações, mesmo depois da aplicação de métodos adequados de controle e tratamento de efluentes, nos termos da legislação vigente. Esse é o conceito de zona estritamente industrial que o artigo 2º da lei nos dá. E aí nós passamos a ter alguns requisitos que essa zona deva possuir. Por exemplo, lá no parágrafo 1º, que diz: as zonas a que se refere este artigo deverão, inciso 1, situar-se em áreas que apresentem elevada capacidade de assimilação de efluentes e proteção ambiental. Inciso 2, localizar-se em áreas que favoreçam a instalação de infraestrutura e serviços básicos necessários ao seu funcionamento e segurança. Inciso 3, manter em seu contorno anéis verdes de isolamento capazes de proteger as zonas circunvizinhas contra possíveis efeitos residuais e acidentes. Quando nós passamos para a zona de uso predominantemente industrial, nós temos que são áreas que, de acordo com o artigo 3º da lei, destinam-se preferencialmente à instalação de indústrias cujos processos submetidos a métodos adequados de controle e tratamento de efluentes não causem incômodos sensíveis às demais atividades urbanas e nem perturbem o repouso noturno das populações. O que traz como características, requisitos para que essa zona predominantemente industrial se instale? Primeiro, localizar-se em áreas cujas condições favoreçam a instalação adequada da infraestrutura de serviços básicos necessários ao seu funcionamento e segurança. Inciso 2. Dispor em seu interior de áreas de proteção ambiental que minimizem os efeitos da poluição em relação a outros usos. E, por último, o uso diversificado ou misto. Tá certo? Na zona de uso diversificado ou misto, o artigo 4º da lei conceitua como sendo aquelas que destinam-se à localização de estabelecimentos industriais cujo processo produtivo seja complementar das atividades do meio urbano ou rural que se situem, e com elas se compatibilizem, independentemente do uso de métodos especiais de controle da poluição, não ocasionando, em qualquer caso, inconvenientes à saúde, ao bem-estar e à segurança das populações vizinhas. Ou seja, nós verificamos que aqui nós temos uma escala de zonas potencialmente poluidoras, sendo que a estritamente industrial é a que contém a maior potencialidade poluidora. Em segundo lugar, a zona de predominantemente industrial e, por último, as de uso diversificado ou misto. Tanto que essa última sequer requer um recurso essencial para sua instalação. E a potencialidade poluidora é
tão baixa que ela pode ser instalada em áreas que tenhamos comércio, por exemplo. Tá certo? Então, a importância dessas zonas de uso industrial, sem dúvida nenhuma, é a característica de potencialidade poluidora que a indústria possui e a necessidade de adequação dos recursos essenciais para sua instalação, conforme nós vimos aqui. Disso, nós podemos fazer um questionamento muito interessante. Será que há direito adquirido à preocupação ou a relocalização dessas indústrias? Explico melhor isso, dando um exemplo. Aqui em Franca, nós temos, como os colegas têm conhecimento, um polo produtor de calçados, com uma indústria altamente poluidora, que é aquela relativa ao couro e o tratamento desse couro até que ele chegue ao processo produtivo do calçado. Então, nós temos uma situação aqui que em uma determinada avenida, a Avenida Dr. Ismael Alonso e Alonso, conhecida como Avenida Marginal, nós tivemos a instalação de vários curtumes, que muitos deles utilizavam o cromo para curtir essas peças de couro. Bom, quando esses curtumes, essas indústrias se instalaram neste local, tá certo? Nessa avenida, que passa um córrego por essa avenida, ou seja, eles tinham a fonte de água para o curtimento do couro. Com o passar do tempo, a cidade passou a crescer. E várias casas, normalmente dos trabalhadores dessas indústrias do curtimento do couro, passaram a se instalar aos redores dessas indústrias. Ao ponto que, se quando eles se instalaram nesse local inexistia habitação, com o passar do tempo e o crescimento da cidade, essas habitações foram chegando. E principalmente relativos àqueles próprios trabalhadores da indústria do couro. Será que é uma atividade altamente poluidora? Sem dúvida que sim. Principalmente pela utilização do cromo. Ok? Bom, será que nós podemos questionar que há um direito adquirido à preocupação dessas indústrias nesse local? Ou seja, se a indústria chegou primeiro do que os habitantes da cidade, será que é a indústria que deve permanecer no local ou a sociedade que, com o passar do tempo, veio a construir as suas casas nessa localidade? Nós passamos a decidir isso por uma regrinha fácil, que é a regrinha do interesse social. Qual que é o interesse social prevalente? Relativo ao lucro da indústria do couro ou da propícia qualidade de vida da sociedade que veio a se instalar nessa região? Sem dúvida nenhuma, nós temos um interesse público, um interesse social para a manutenção da sadia qualidade de vida dessas pessoas que passaram a habitar nessa localidade. Ou seja, não há direito adquirido dessa indústria à preocupação. Não é porque ela se instalou ali primeiro que ela deve ficar até atingir o encerramento de suas atividades. Pelo contrário, a partir do momento que a população passou a habitar nessa região, as indústrias têm que alterar a sua localidade. Elas têm que procurar um outro local para instalar suas atividades e passar a curtir o couro nessa outra localidade, tendo em vista que a sociedade não pode ter a sua saúde debilitada em razão do lucro dessa indústria. Ok? Ou seja, há um grande potencial poluidor por parte da indústria e
com a chegada da população para essa região, essa atividade poluidora deve mudar de localidade, que foi o que aconteceu aqui em Franca. O poder público exigiu que essas indústrias alterassem a sua localidade. E daí nós partimos para a segunda pergunta, o segundo questionamento. Será que há direito à relocalização? Sim. Quanto à relocalização, há direito, sim, dessas indústrias. Se o poder público fez com que elas saíssem em virtude de propiciar melhor qualidade de vida à sociedade, o poder público também deve realocar essas indústrias no melhor local. Ou seja, aqui em Franca nós tivemos a realização do distrito industrial. Construir um distrito industrial para que essa indústria do curtimento do couro fosse alocado para essa região. Ou seja, o poder público construiu um local em que essas indústrias teriam os dejetos do curtimento do couro tratados e, apesar de ter forçado essa alteração de endereço, vamos falar assim, essa alteração de localização, o poder público subvencionou para que as indústrias pudessem comprar esses terrenos no distrito industrial. Ou seja, há direito adquirido a pré-ocupação daquele local de quando a indústria iniciou suas atividades? Não, não há direito adquirido a pré-ocupação, tendo em vista que a sociedade deve ter uma prevalência em relação à atividade lucrativa dessas indústrias. Prevalência no sentido de ter a sua propícia qualidade de vida mantida. De outra forma, há direito à relocalização dessas indústrias? Aí a resposta é afirmativa. De forma que, se o poder público determinou que essas indústrias alterassem a sua localidade de atividade industrial, é certo também que o poder público instrumentalize as formas que facilite a alteração do local de trabalho dessas indústrias para outra mais propícia, como, por exemplo, a isenção de IPTU, ou então a subvenção no preço desses terrenos, ok? Então, nós temos aí duas questões muito interessantes e que podem fazer a diferença na atividade profissional dos colegas, tendo em vista que as cidades crescem, e hoje o crescimento populacional é imenso, e fatalmente elas atingem regiões em que indústrias poluidoras possuem suas atividades, resolvendo dessa forma a problemática que surge a partir daí, através desses dois questionamentos. Então, meu muito obrigado pela atenção dos colegas, e depois eu vincularei à unidade um vídeo sobre o licenciamento ambiental. Um segundo vídeo que nós trataremos exclusivamente sobre o licenciamento ambiental. O meu muito obrigado e um grande abraço a todos.